Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Sueli Moreno. Seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar o vídeo, tá ok? A peça que eu vou passar hoje é essa blusa aqui. Ó, ela tem esse detalhe na frente e as mangas amplas, ó, e a manga larga. Ela é bem fácil de fazer. A gente confecciona os motivos primeiro e depois a gente faz a lateral aqui e depois a manga. Eu vou utilizar 2 novelos do Fiwane. A tex dela é 295. Vou utilizar a agulha acima do que pede aqui no novelo, porque o Fiwane, ela pede 1,75, né? Eu vou usar acima, ó, 2,75. E tesoura para corte. Porque eu quero que o meu ponto, ele fique assim, bem solto. E vou utilizar no trabalho todo 2 laçadas. Então, vou fazer o ponto altíssimo em todas as carreiras. Vamos dar início com 15 correntinhas. Feito as 15 correntinhas, eu vou dar 2 laçadas, vou vir aqui, ó, na quinta correntinha, não conto essa que está na agulha, 1, 2, 3, 4, venho aqui na quinta, ó, e vou fazer um ponto altíssimo. Solto 2, solto mais 2, e aí eu solto os 2 finais. Vou fazer aqui no mesmo lugar 6 pontos, então eu já tenho 2, dou 2 laçadas, faço novamente. Tiro 2 e tiro mais 2. 2 laçadas, venho novamente no mesmo lugar e faço mais um ponto. Até eu completar 7 pontos aqui. Então, 4, 5, 6 e 7. Fiquei com 7 pontos no mesmo lugar. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular aqui 2 correntinhas e vou fazer um lequinho aqui, sempre com 2 laçadas. Vou fazer 2 pontos, duas correntinhas, 2 laçadas e mais 2 pontos no mesmo lugar. 2 correntinhas, dou 2 laçadas, venho aqui e faço novamente. Só que eu vou fazer aqui agora mais 5 pontos. Dou as 2 laçadas. E vou fazer mais, até eu inteirar aqui, 6 pontos. 2, 4, 5 e 6, né? Aqui eu tenho 7 pontos. Aqui eu fiz 6. Venho aqui nesses pontos que sobraram e dou um ponto baixíssimo bem na última correntinha aqui. Então, ele fica assim. Agora, eu vou levantar aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou virar, dou 2 laçadas e faço um ponto altíssimo aqui no primeiro espaço. Uma correntinha de separação, 2 laçadas e mais um ponto altíssimo. Então, em cada ponto, eu vou fazer um ponto, só que com uma correntinha de separação. Eu vou ficar novamente com 7 pontos, mas aí eu vou ficar com esse intervalo de uma correntinha em cada ponto. Ó, fiquei com 7 perninhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
duas correntinhas, venho no lequinho e vou fazer novamente um lequinho. Aqui no lequinho sempre vai ser um lequinho em cima, então não muda nada, tá? E sempre duas laçadas. Então, fiz o lequinho, vou fazer duas correntinhas e vou fazer um ponto em cada ponto, separados por uma correntinha. Então, fiquei com a carreira dessa maneira aqui. Levanto 3 correntinhas para virar. E vou fazer agora, mesma coisa, só que daí com 2 correntinhas de separação. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas para virar, vou fazer mais 2 correntinhas, que é a de separação. Dou as 2 laçadas e faço novamente um ponto. 2 correntinhas de separação. Então, ponto sobre ponto, só que agora com 2 correntinhas de separação. Ficou assim. 7 pontos da mesma maneira. 2 correntinhas de separação, venho no lequinho, faço o lequinho. Agora, ponto sobre ponto, com 2 correntinhas de separação. Aqui eu pulo, ó, 2 correntinhas, aí venho na terceira e faço o ponto aqui, a partir daqui. Então, ficou assim a terceira carreira. Agora, levanto 3 correntinhas novamente, viro. Vou fazer nesse primeiro ponto aqui no mesmo lugar, mais 2 pontos. Duas correntinhas de separação, 3 pontos aqui em cima novamente. Sempre com 2 correntinhas de separação e sempre com 2 laçadas. Então, em cada ponto agora, eu vou fazer 3 pontos. Cheguei no lequinho, vou fazer 2 correntinhas, 2 laçadas e outro lequinho. Então, fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 broquinhos de 3 pontos cada. 2 correntinhas, venho para o lado de cá e faço a mesma coisa que eu fiz. 3 pontos em cada espaço, separados por 2 correntinhas. Ó, aqui no final, tem que tomar cuidado, porque ele tem mais um ponto aqui, ó. Tenho que ficar com 7 também da mesma maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o 7º aqui na ponta. Três pontos juntos. No mesmo lugar. Vou fazer aqui para virar agora. 1, 2, 3 correntinhas e mais 2. 1 e 2. Agora, eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto, só que eu não vou finalizar ele. Eu vou finalizar todo junto. Então, aqui, eu dei 2 laçadas, no mesmo lugar que eu levantei essas correntinhas, eu vou fazer mais um ponto. Porque aqui, nesse último ponto, ou o primeiro, né, eu preciso ficar com uma alça para fazer a próxima carreira. Então, dei 2 laçadas, venho no mesmo lugar, puxo, solto 2 e solto 2. Fiquei com 2 na agulha. Dou a laçada novamente, 2 laçadas, venho para o próximo ponto, faço ele pela metade novamente e deixo a última alcinha. 2 laçadas, venho novamente, solto 2 e solto mais 2.
Fiquei com 4, vou tirar agora tudo junto. Então, ficou assim, ó. Ficou essa alça aqui. Vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2 e 3. 2 laçadas, venho aqui. Em cada ponto, faço um ponto sem finalizar. 2 laçadas. Não finalizo. Venho para o próximo. Faço novamente. Fiquei com 4, tiro tudo junto. 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer isso em todos os pontos. Vou fechar eles tudo junto. Vou ficar com 7 broquinhos, mesma coisa. Separados pelo lequinho. Do outro lado também é a mesma coisa. 1, 2, 3. Finalizei, então, fiquei com 7, 2, 4, 6, 7. 1, 2 e 3 correntinhas agora para chegar até o lequinho. Faço o lequinho. Aqui a gente dá 3 correntinhas, porque o ponto, como é finalizado tudo junto, então, se fizer 2 correntinhas aqui de separação, ele não fica legal. Vou fazer aqui desse lado a mesma coisa. Aqui no último ponto, a gente vai fazer igual o começo aqui. Então, fiz 3 correntinhas de separação, vou fazer aqui. No primeiro ponto, um ponto. Passo para o segundo ponto. Terceiro ponto. Então, fiquei aqui com os 3 pontos, né? Tiro tudo junto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, dou 2 laçadas, venho aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto. Aí, fiquei com a alça aqui. Então, ele tá assim. Vou levantar 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Viro. E vou fazer mais 3 pontos no primeiro espaço. Então, dou 2 laçadas. E faço mais 3 pontos, finalizando eles separadamente. Então, fiquei com 4 pontos. Vou dar 2 laçadas, vou passar para o próximo espaço. E agora, eu vou fazer aqui nesse próximo espaço 6 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a gente não dá a correntinha de separação. A gente só dá a laçada e já passa para o próximo espaço. 6 pontos. Ó, então, ficou assim, ó. Primeiro bloquinho com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bloquinhos com 6 pontos cada. Vou dar 3 correntinhas aqui de separação. E faço o lequinho no meio. Agora, desse lado, faço a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Pulo esse primeiro espaço aqui. E venho no segundo espaço. Cheguei no último aqui. Vou fazer os 4 pontos igual eu fiz aqui desse lado. No total, eu vou ter 7 bloquinhos, só que o último com 4 pontos. Então, dou 2 laçadas, venho aqui, ó, nessa alcinha que nós fizemos aqui. E faço 4 pontos. 1, 2, 3 e 4.
Fica assim. Para virar agora, eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dou 2 laçadas, viro e venho aqui no primeiro espaço e faço um ponto. Então, fiquei com essa alça dessa maneira. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dou 2 laçadas, venho no próximo intervalo e faço o ponto. Vou fazer 7 correntinhas em todos os intervalos agora. Ó, no último aqui, antes de chegar no lequinho, eu faço 7, mesma coisa. E eu dou meu ponto aqui no último ponto. Ó, fica assim. 3 correntinhas, lequinho. E dou continuidade do outro lado da mesma maneira. Três correntinhas e dou o primeiro ponto aqui, ó, no primeiro. Após isso, 7 correntinhas. E o ponto aqui no meio. No último aqui, eu faço 4 correntinhas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para virar. E vou fazer aqui, ó. No mesmo lugar aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer mais 3 pontos. E vou com ele aqui, ó, em cima do ponto da carreira anterior. E dou um ponto baixo. Só esse ponto que vai ser assim. Agora, eu dei o ponto baixo, né? Eu dou 2 laçadas, não faço nenhuma correntinha e venho aqui, ó, no meio das correntinhas. Então, eu fiz 7 correntinhas, né? Conto 3 correntinhas, venho na quarta e vou fazer 6 pontos aqui. Três, sempre no mesmo lugar, tá? 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos, venho aqui no ponto e dou um ponto baixo novamente. Então, ele fica dessa maneira. Dou 2 laçadas, venho aqui no meio e vou fazer 6 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dou um ponto baixo. Vai ficar assim, tá? Dou continuidade em todos os pontos da mesma maneira. Fiz o último ponto, antes do lequinho, né? Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E venho aqui e faço o lequinho. Aí, fiz o lequinho, 3 correntinhas. Dou o ponto baixo no primeiro ponto aqui. Ponto baixo, 2 laçadas e dou continuidade da mesma maneira. 6 pontos no mesmo lugar. Aí, vou fazer esse lado da mesma maneira, no último, 4 pontos. Cheguei aqui, ó, no último espaço, né? Então, eu dei o ponto baixo, dou as 2 laçadas, venho aqui, ó,
Conta aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu coloco o ponto. E vou fazer aqui os 4 pontos. Agora, eu corto. Vou finalizar aqui, esconder o fio. Então, agora nós vamos começar o segundo motivo. Onde que eu vou colocar o meu fio? Vou colocar aqui, ó, em cima desse broquinho, no meio dos 3 pontos aqui, ó. Deixo 3 pontos pra cá e 3 pontos pra cá. Vou dar um ponto baixo aqui. Dou as 2 laçadas e venho para esse primeiro espaço. E vou fazer aqui 7 pontos. Agora, é no espaço mesmo aqui, ó, por dentro mesmo. Não precisa colocar dentro da correntinha. Mas tem que ter 7 pontos, que agora nós vamos começar o motivo tudo novamente. 2 correntinhas, lequinho. Duas correntinhas e 7 pontos no intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no meio aqui, 3 pontos de um lado, 3 pontos de outro, e dou um ponto baixo, bem no meio. Então, aqui eu fiz a primeira carreira. Agora, eu vou começar a segunda. Como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Venho aqui, ó, onde eu dei o ponto baixo e dou um ponto baixo novamente. Fica assim, fica essa alça aqui. Faço uma correntinha, 2 laçadas, venho para o próximo ponto e vou fazer um ponto. Então, vou fazer agora ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Vou ficar com um total de 7 pontos aqui. Então, fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas. Faço o lequinho. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Ó, fiz 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uma correntinha. Então, aqui, ó, eu vou pôr agora o ponto baixo aqui, ó, pulando esses 3 pontos. Então, eu vou usar 3 pontos para uma carreira e 3 pontos para a outra. Então, tô no meio aqui, vou pular os 3 pontos, venho aqui no onde eu dei o ponto baixo e dou um ponto baixo. Pronto, fiz a segunda carreira. Agora, vou para a terceira carreira. Vou com ponto baixíssimo até o meio aqui, ó. Pulo esses 3 pontos. Passando esses 3 pontos aqui, vou com ponto baixíssimo. 1,
2 e 3. Cheguei no meio, faço 2 correntinhas. Venho no primeiro ponto e faço o meu ponto. 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto novamente, só que com 2 correntinhas de separação. Chego no meio, faço o lequinho. Duas correntinhas. E vou fazendo ponto sobre ponto, com 2 correntinhas de separação. Fiz o último ponto, fiz 2 correntinhas, venho no meio, pulando os 3 pontos e dou um ponto baixo. Então, finalizei mais uma carreira. Agora, vou para a próxima carreira. Então, venho com ponto baixíssimo até o ponto baixo aqui. Que as minhas carreiras, elas são assim, ó. Uma, pego esses 3 pontos, a próxima, esses 3 pontos. Então, tem que ser do mesmo lado, dos 2 lados, iguaizinhos, para não ficar torto o motivo. Vou fazer 2 correntinhas para virar. E agora, em cima de cada ponto, 3 pontos. Duas correntinhas, passo para o próximo, faço 3 pontos no mesmo lugar. Então, agora, vai ser isso aqui. Vai repetir tudo que nós fizemos na primeira, certo? Então, eu tô aqui, tô nessa carreira. Fiz os 3 pontos. Ó, finalizo a carreira pegando no ponto baixo. Subo. E venho fazendo os 3 pontos fechados juntos. Depois, a próxima carreira, tudo igualzinho, tá? Vai ser uma repetição de carreira. Ele vai deixar, vai sobrar, ó, 3 pontos de cada lado, ó. Sobra aqui e sobra aqui. E ele vai ficando dessa maneira. Vai fazer, terminar esse motivo, cortar o fio, começar o outro da mesma maneira. Certinho? Vou adiantar o meu aqui e já volto. Bem, eu fiz aqui, então, 3 motivos, ó. 1, 2 e 3. O meu aqui, ele ficou com 37 centímetros. Ó, 37 centímetros. Da onde que ele vai? Ele vai do pescoço até o umbigo. Pra mim, esse daqui é suficiente. Quem quiser mais, aumenta mais um motivo. Não vai mudar em nada o que eu vou fazer aqui na lateral, tá ok? A maneira de confeccionar vai ser a mesma. Então, se você é mais alta, faz um motivo a mais para dar certinho, porque depois não tem como fazer esse aumento, tá ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto ao lado do lequinho, e vou começar a trabalhar aqui. Fazer isso aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. E 11 correntinhas. Vou vir aqui, ó. 1, 2 e 3. No meio, eu dou um ponto baixo.
essa alça aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 correntinhas. Venho novamente aqui no meio, 1, 2, 3, no meio, eu dou um ponto baixo. Então, 11 correntinhas, pulo 3 pontos, bem no meio, eu faço um ponto baixo. Vou fazer isso daqui por toda a volta. Aqui onde eu tenho esses 4 pontos, eu vou colocar aqui, ó, no terceiro ponto, tá? Dou ponto baixo. Cheguei no último aqui. Então, eu vou dar um ponto baixo aqui, ó, passando os 3 pontos. Vou pegar a outra parte, venho do lado de cá e dou um ponto baixo também. Então, unir aqui as duas partes. E vou até o final agora, até o ponto antes do lequinho lá, dessa maneira. 11 correntinhas e ponto baixo. Cheguei no último ponto. Vou dar um ponto baixo ao lado do lequinho. Levanto 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E viro o meu trabalho. Vou fazer aqui nesse primeiro 11 pontos. Então, eu já tenho aqui um ponto, né? Que eu levantei 3 correntinhas. Vou fazer mais 10 pontos. Então, fiquei com 11 pontos. Faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Dou um ponto baixo aqui no meio. 3 correntinhas novamente. 2 laçadas, passo para o próximo espaço e faço 11 pontos novamente. Então, vai ser a carreira toda assim, tá? 11 pontos. 3 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, 11 pontos novamente. Três correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas. Então, vai ficar isso aqui. Até chegar de volta no outro lequinho. Aqui no meio, onde eu fiz a união das duas peças, eu vou colocar o ponto baixo bem aqui no meio. Então, fiz os 11 pontos, faço as 3 correntinhas, coloco aqui no meio o meu ponto baixo. 3 correntinhas e venho no próximo espaço aqui, já faço os 11 pontos. O restante da carreira, tudo igual. Cheguei ao final da carreira. Vou fazer uma correntinha aqui para virar. E venho com ponto baixíssimo, passando 3 pontos. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2 e 3 pontos baixíssimo. Pulei 3 pontos aqui. Vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 5 pontos. Venho deixando 3 pontos aqui desse lado também. E dou um ponto baixo. Então, fico assim. Faço 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pulo 3 pontos do outro lado e dou um ponto baixo. 7 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
pulo 5 pontos, deixo 3 desse lado e dou um ponto baixo. Agora 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, são 11 correntinhas e 7 correntinhas. Pulo 3, dou um ponto baixo. 7 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 5 pontos, deixo 3 e dou um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso a carreira toda, tá? No final da carreira, eu vou parar aqui, ó, deixando 3 pontos sem fazer aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Repetições de carreira. Vou vir aqui, ó. Antes eu venho com ponto baixíssimo aqui no meio. Venho com ponto baixíssimo, levanto 3 correntinhas, dou 2 laçadas e vou fazer aqui nesse primeiro espaço 11 pontos. Então, agora eu vou repetir a carreira 1 e a 2, né? Bem, eu cheguei ao final da carreira. Vou levantar uma correntinha para virar. Fazer 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Passei os 3 pontos, vou fazer 7 correntinhas. Pulo 5 pontos, deixo 3 aqui sem fazer. Agora, 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pulo 3 pontos, dou um ponto baixo. Então, agora vai ser a sequência de repetições de carreira, certo? Uma fazendo os 11 pontos e outra só as argolas. Vou fazer até a largura desejada. Pra mim aqui, eu vou fazer até eu completar 5 desenhos. 5 carreiras aqui com os desenhos completos, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Bem, pessoal, eu fiz aqui a lateral, então. Fiz, ó, com 6 desenhos. Eu estou na carreira de 6 desenhos, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa carreira aqui eu não terminei ela ainda. Então, eu fiz. Quando chegou aqui, ó, faltando 3 para eu finalizar, ó, faltando 3. O que que eu vou fazer? Eu vou unir essa parte com essa agora. Então, eu fiz aqui os 11 pontos. Vou fazer 2 correntinhas. Venho do lado de cá e dou um ponto baixo. Faço 2 correntinhas novamente. Volto para o lado de cá, dou um ponto baixo novamente. 2 correntinhas, volto para o lado de lá, né? Dou um ponto baixo novamente, ó. Antes dos 11 pontos aqui. Ponto baixo, faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, volto para o lado de cá e vou fazer os 11 pontos. Então, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11. Ó, ele ficou dessa maneira aqui, ó. Agora, eu vou fazer novamente mais uma vez. Então, fiz os 11 pontos, faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, depois dos 11 pontos, dou um ponto baixo. Faço 2 correntinhas novamente, venho aqui no meio, dou um ponto baixo. 2 correntinhas,
volto para o lado de lá, dou um ponto baixo aqui no espaço antes dos 11 pontos. 2 correntinhas, 2 laçadas, volto para o lado de cá e vou fazer os 11 pontos. Então, ó, ela vai ficar aqui assim, ó. Então, vai ser só esses 2 pontos que eu vou unir. Agora, essas duas aqui, ó, esses 2 11 pontos aqui, eu vou terminar separadamente. Ó, fiz os 11 pontos, eu vou finalizar. Finalizei. Ela vai ficar aqui assim, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais algumas carreiras só aqui na manga agora. Então, aonde eu começo? Eu venho aqui, ó, bem embaixo na cava aqui. Venho aqui, ó, pulo os 3 pontos. E vou dar início a partir daqui. Então, faço aqui 7 correntinhas. Pulo 5 pontos e dou um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E vou dar sequência aqui, ó, somente nessa parte. Então, da mesma maneira que nós estávamos fazendo aqui, nós vamos fazer aqui só na manga agora, tá? Eu fiz aqui a manga, ó, então 4 broquinhos completos, né? Então, no total 8 carreiras. Agora, nós vamos fazer o outro lado igual. Então, ela ficou assim. Quando eu for fazer a segunda parte, né, o outro lado, o que que eu faço? Eu começo a primeira carreira pelo lado que vai ser o meu avesso. Então, eu vou olhar aqui, ó, esse aqui tá do lado direito, né? Esses pontos altos tá do lado direito. Então, eu vou fazer ao contrário, a primeira carreira. Pra que daí essa carreira aqui, ela fique no lado direito. Só isso, tá ok? É só tomar esse cuidado, porque senão uma manga vai ficar parecendo que tá no avesso e a outra parecendo que tá do lado direito, tá ok? Bem, pessoal, então, ela ficou assim, finalizada, certo? Bem, aqui eu fiz 2 carreirinhas de ponto baixo para dar acabamento. 2 carreirinhas, ponto baixo normal. Eu só coloquei, ó, em cada intervalo das carreiras, 3 pontos baixos. Ó, em cada intervalo, eu coloquei 3 pontos baixos e fiz 2 carreiras. Só isso, nada mais. Eu espero que vocês consigam fazer direitinho, que não tenham dificuldade. Mas, se acaso tiver alguma dificuldade, me chama no Instagram, me chama aqui, que eu responderei assim que possível, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.